Capítulo 1065, Os cruéis não podem ser salvos de seus pecados. Tradução do Koan. Revisão. Nies empadrim nos fluxos de magma fluentes, o indiferente primeiro dragão era como um minúsculo rato correndo. Sua verdadeira essência protetora estava reduzida ao estado mais fraco possível e ele não produzia o menor som ou flutuação de energia enquanto avançava. Até mesmo a luz vermelha do magma girava em torno dele, fazendo com que ele ficasse escondido em um ponto cego constantemente. A arte da tartaruga encolhida era verdadeiramente a técnica de ocultação número 1 do clã do dragão ancestral. Não era muito pior do que o espaço da energia Ongmeng de Li Ming. Eu senti algumas flutuações de verdadeira essência agora há pouco. Isso deve ser uma indicação de que a luta foi muito intensa, mas eles não desaceleraram ou quase pararam. Eu não tenho ideia de como é a situação agora. Essa existência desconhecida deve ser mais fraca do que o Rei Azura, caso contrário, ela não teria se escondido esperando por sua chance durante o caos. Eu estimo que sua força é muito mais fraca do que a força combinada dos 36 discípulos do meu clã do dragão ancestral, menor ainda do que alguém como o Rei Azura. No entanto, uma vez que decidiu escapar para baixo e perfurar o solo, isso deve significar que ele tem algum tipo de vantagem neste ambiente, onde ele complementa o poder das suas leis ainda mais neste local. Como este é seu próprio campo de batalha, ele deve ter alguma chance de lutar com o ferido Rei Azura. Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente do primeiro dragão. Havia definitivamente certas partes em sua análise que estavam corretas, mas não importava o quanto ele especulasse, seus palpites nunca teriam levado em consideração Li Ming. O primeiro dragão rangeu os dentes e engoliu impiedosamente a terceira pílula dos 9 dragões rotacionando. Esta pílula era uma maravilhosa pílula miraculosa destinada a salvar sua vida. No entanto, não era instantânea. Passava por um processo lento que exigia certo tempo. Se o processo de cura da pílula fosse interrompido, faria com que uma grande parte da eficácia medicinal desaparecesse. Quando o primeiro dragão engoliu 2 dessas pílulas, ele foi ferido após isso, fazendo com que seus efeitos ficassem muito enfraquecidos. Eu já restaurei cerca de 60% da minha força. Se eu queimar mais 10% da minha essência sanguínea, eu posso voltar ao meu melhor estado e lutar com tudo o que tenho. No entanto, o Rei Azura já absorveu a medula óssea do osso do dragão supremo, de modo que sua capacidade de recuperação e resistência são extraordinárias. Eu devo ter muito cuidado, O que é isso? Alguém está aqui. O primeiro dragão ficou chocado e ele imediatamente concentrou todas as suas forças na arte da tartaruga encolhida e se escondeu. Depois de esconder todas as flutuações de sua aura, ele se misturou completamente com o magma em torno dele. No entanto, a reação imediata do primeiro dragão foi captada pelas pupilas de Mu Qianshi, onde se refletiu para Li Ming ver. Li Ming sentiu como se o primeiro dragão não fosse nada além de um ratinho que estava agindo um pouco cauteloso. Era um pouco engraçado. Como você quer lidar com ele? Perguntou Mu Qianshi. Embora ela tivesse usado as palavras lidar com ele, a verdade era que no momento em que falava, a mudança no ar ao seu redor já indicava suas intenções. Embora Mu Qianshi fosse tão imponente e exuberante quanto uma fada do céu, seu coração era implacável e decisivo quando se tratava de matar para evitar quaisquer problemas que surgissem. Li Ming pensou por um momento. Enfrentando o primeiro dragão desta vez, ele certamente não falaria de nada com resquícios de gentileza ou benevolência. Mais cedo, se não fosse pelos discípulos dos outros clãs das bestas divinas aparecerem, o primeiro dragão já teria tentado matar Li Ming e Anweber. Além disso, essa pessoa era muito conspiradora e cruel. Embora ele parecesse um irmão sênior amigável e compassivo, na realidade, a verdade era que ele era sádico, impiedoso, ousado e com grandes ambições. O primeiro dragão era do tipo que recorria a qualquer método desprezível para atingir seus objetivos pessoais. Esse tipo de pessoa era o mesmo que um tigre raivoso e também uma víbora mortal. Deixá-lo neste mundo significaria apenas desastre e ele poderia até mesmo tentar tramar contra Li Ming no futuro. Afinal de contas, o conflito passado seria lembrado pelo primeiro dragão.
Embora o fato que o primeiro dragão poderia dizer que ele não iria guardar rancor, Li Ming já havia aprendido a lição com o Yang Boyan. Depois de combinar todas essas razões, Li Ming certamente não tinha nenhuma intenção de deixar o primeiro dragão partir. Ao cortar as ervas daninhas, ele tinha que arrancar as raízes. Li Ming disse: eu gostaria de pedir à senhorita Mu para que me ajude a matá-lo. A minha condição atual é de apenas 10% do meu estado de pico. Mesmo que o primeiro dragão esteja exausto, eu ainda não sou páreo. Como eu já pisei em seu rosto, eu poderia esmagá-lo até a morte nesse meio tempo. Bom, essa é também a minha intenção. Mu Qianshui acenou com a mão e um raio de luz brilhante apareceu em torno de Li Ming. Ambos voaram diretamente em direção ao primeiro dragão. Eles me descobriram. Isso é impossível. O primeiro dragão franziu a testa. Ele tinha 120% de confiança em sua arte da tartaruga encolhida. A menos que alguém tivesse um cultivo no reino Lorde Divino, era impossível descobri-lo. E não é o rei Azura. Suas flutuações de verdadeira essência são muito fracas. Ambos estão na 7ª etapa da destruição da vida. Etapas da destruição da vida, humanos. Eles devem ser discípulos dos outros 3 clãs, mas como eles conseguiram aparecerem aqui? Eles também planejavam tentar lucrar no caos. Assim que o primeiro dragão percebeu isso, ele imediatamente ficou irritado. Esses bastardos na verdade ousaram vir e roubar comida na boca do tigre e atropelar os seus próprios limites. O osso do dragão supremo era algo que ele devia possuir a todo custo. Se essas pessoas tentassem roubá-lo, era o mesmo que tentar tirar a própria vida. Se vocês fossem Xiaoping, Jianbai ou Fengao, então eu poderia temer vocês um pouco, porque eu me preocuparia com o fato que alertariam o rei Azura. Mas já que são apenas vocês dois na 7ª etapa da destruição da vida, vou resolver logo esse assunto e impedi-los para que vocês não arruinem o meu trabalho. Assim que o primeiro dragão pensou isso, uma luz feroz reluziu em seu rosto. Ele não recuou, em vez disso, voou em linha reta, na direção de Li Ming e Mu Qianshui. Ele logo descobriu que eram apenas 2 pessoas, um jovem homem e uma jovem mulher, ambos vestindo trajes do clã ancestral da Fênix. Li Ming. Yan Weber. Então foram vocês dois. O primeiro dragão não percebeu nada de estranho em Yan Weber. Isso porque Mu Qianshui tinha se adaptado completamente ao corpo de Yan Weber e a aura aterrorizante que ela revelou antes não era mais tão evidente. Além disso, o primeiro dragão já havia visto Li Ming e Yan Weber viajando juntos. E agora, vendo-os aparecerem juntos, não importava quão rica fosse sua imaginação, ele nunca pensaria que o Yan Weber na frente dele não era mais a Yan Weber do passado. O primeiro dragão não ocultou mais a sua aparência. Ele só escondeu sua aura e apareceu bem na frente de Li Ming e Mu Qianshui. Mesmo que Li Ming pudesse ver claramente o primeiro dragão na frente dele, ele ainda não foi capaz de encontrá-lo com sua percepção divina. Li Ming não pôde deixar de admirar esse tipo de técnica requintada de camuflagem. Eu nunca pensei que me depararia com vocês dois aqui. Vocês dois realmente têm alguma habilidade. Vocês não apenas conseguiram sobreviver ao caos daquela batalha, mas vocês até têm coragem de me perseguir até aqui. Os olhos do primeiro dragão varreram Li Ming antes de se concentrar em Yan Weber. Um sorriso sinistro apareceu em seu rosto. Antes, ele tinha sido continuamente suprimido pelo rei Azura, agora ele passou a fazer com os outros. Ei, já que vocês vieram, vocês dois podem esquecer de sair. Yan Weber, eu realmente devo te agradecer. Você pessoalmente me entregou sua linhagem perfeita da Fênix ancestral e o seu Yin primordial. Eu gentilmente aceitarei suas boas intenções. Desde os tempos antigos, a união entre um dragão e uma fênix sempre foi um sinal auspicioso. Pegar toda a sua energia será um grande benefício para mim. Na verdade, o próprio primeiro dragão tinha a linhagem perfeita de dragão ancestral, mas seu Yang primordial já havia desaparecido. Mesmo que não tivesse, a força da linhagem que ele perdeu não seria demais. Além disso, o primeiro dragão era o dominante nessa situação.
Enquanto ele aprisionasse sua própria essência Yang e usasse técnicas especiais destinadas a devastar os outros e roubar o seu yin primordial, as vantagens obtidas seriam muito maiores do que a insignificante linhagem do dragão que ele perdera. Quando Li Ming ouviu o primeiro dragão falar, ele estremeceu. Seu olhar em direção ao primeiro dragão se tornou o mesmo, como se ele estivesse olhando para um homem morto caminhando. Embora as palavras do primeiro dragão fossem dirigidas a Yan Yuer, Mu Qianshui ocupava atualmente seu corpo. As palavras do primeiro dragão eram as mesmas que profanaram Mu Qianshui. Isso não era apenas pedir para morrer. Realmente, os cruéis não podem ser salvos de seus pecados. Li Ming sussurrou para si mesmo. Mas neste momento, o primeiro dragão já havia se preparado. Vou matar você primeiro. O primeiro dragão gritou e empurrou com a palma da sua mão. Atrás dele, o fantasma de um dragão tartaruga apareceu. Este dragão tartaruga tinha 4 membros grossos e tinha uma placa de pedra na casca. Transmitia uma sensação incomparavelmente profunda e solene, como se estivesse empurrando as estrelas. E em frente a este dragão tartaruga estava também um dragão dourado de 5 garras, todo o seu corpo brilhando com uma luz dourada, fazendo com que todos que a vissem fossem cegados pelo brilho. Este primeiro dragão realmente tinha uma linhagem mista. Ele tinha uma força de linhagem dupla originária tanto do dragão tartaruga quanto do dragão dourado de 5 garras. Esta também era a razão pela qual os artistas marciais do clã do dragão ancestral eram tão poderosos. Pelo fato da raça dos dragões ser grande e variada, havia mais diversidade de linhagens. Ao misturá-las, os artistas marciais do clã do dragão ancestral conseguiram obter mais força e mais vantagens. O primeiro dragão esmurrou com os punhos, fazendo o magma girar em torno dele. Mas neste momento, os olhos de Mu Qianshui brilharam como uma luz fria. Quebre. Levemente falando esta palavra, a voz de Mu Qianshui recuperou aquela sensação de indiferença fria, tão sem coração e sem emoção como o próprio grande Dao. Essa onda sonora carregava consigo o poder da vontade de Mu Qianshui. Esmagou contra a luz criada pelo punho do primeiro dragão. Sem um único som, a luz criada pelo punho do primeiro dragão pareceu ser engolida por um buraco negro, desaparecendo sem deixar vestígios. Choque e surpresa passaram pelo rosto do primeiro dragão. Como? Ele estava chocado naquele momento. Essa aura, esse sentimento, isso não era absolutamente alguém como Yan Yuer, que estava na 7ª etapa da destruição da vida, pudesse possuir. Naquela fração de segundo, o primeiro dragão não teve mais tempo para pensar sobre tudo isso. Tudo que ele viu foi Yan Yuer levantar a mão e apertar um dedo em sua direção. Embora ela não fosse rápida, seus movimentos continham os profundos mistérios das leis do tempo. Apenas com este movimento do dedo, o tempo pareceu passar rapidamente diante de seus olhos. Era impossível para o primeiro dragão evitá-la. O que Mu Qianshui usou ainda era a verdadeira essência da 7ª etapa da destruição da vida de Yan Yuer. Mas sob o poder de seu espírito de batalha, ela havia se condensado em um grau inimaginável. A letalidade dessa verdadeira essência havia alcançado incontáveis vezes o que Yan Yuer poderia esperar realizar. O raio de luz passou pelo ar, belo e radiante. Mas, o primeiro dragão podia sentir uma espessa aura mortal vindo dele. Esta luz vai me matar. Essa ideia apareceu de repente na mente do primeiro dragão, fazendo sentir como se sua alma tivesse caído em um lago gelado. Para um talento extremo como ele, a morte era absolutamente o assunto mais apavorante. Naquele momento de vida ou morte, o primeiro dragão gritou e deu um soco no raio de luz. No entanto, com um leve som de estalo, o punho do primeiro dragão foi diretamente penetrado por essa luz. Aquele raio de luz disparou de seu punho, trazendo consigo uma chuva de sangue enquanto continuava em direção à cabeça do primeiro dragão. Tudo isso aconteceu em um período extremamente breve de tempo. Mas quando essa cena apareceu nos olhos do primeiro dragão, esse breve momento pareceu ter sido estendido ao infinito. Este também era o efeito das leis do tempo de Mu Qianshui. Pelo que pareceu anos incontáveis, o primeiro dragão podia sentir claramente que o deus da morte se aproximava dele um passo de cada vez. Esse tipo de experiência poderia deixar qualquer um louco.
O raio de luz penetrou no ponto entre os olhos do primeiro dragão. Um buraco fatal apareceu na cabeça do primeiro dragão, jorrando de sangue. Seus olhos se arregalaram, cheios de descrença e desânimo. Você não é ponto. Ian e Weber. O primeiro dragão abriu a boca para dizer. Mas, com o cérebro retorcido, suas palavras saíram completamente distorcidas. Mukianshui acenou com o dedo em forma de jade e o corpo do primeiro dragão tremeu antes de explodir em uma névoa de sangue. Sua essência sanguínea foi completamente extraída por Mukianshui. Vosh. O anel espacial do primeiro dragão também voou para fora e caiu na mão de Li Ming. Quando Li Ming varreu com sua mente, ele ficou impressionado. O grau deste anel não era inferior ao do anel violeta extremo e também havia inúmeros recursos empilhados dentro dele. Este era o anel espacial do discípulo júnior número 1 do clã do dragão ancestral.